Vamos agora a um outro subitem. João mergulha Jesus no Jordão. Já passou um tempinho, hein? Já apareceu aqui quem? Imagina, o dia que Jesus aparece. Eles se conheciam? Se conheciam, eram parentes, suas mães eram amicíssimas, não eram amigas, eram amicíssimas. Eles se conheciam, mas João, obviamente, sabia que apenas quando Jesus decidisse começar, seria o momento de começar. Não era como a mãe, que não esperou o momento de começar e nas bodas de Caná mandou os servidores procurarem o filho dela, porque tinha acabado o vinho. Vai lá, fala com Jesus, acabou o vinho. E ele vira para a mãe e diz o quê? Mulher, mulher, o que tenho eu contigo? Não sabes que ainda não começou a minha... Ele não fala missão, mas é o sentido esse, me falta agora a palavra que ele disse. E ela, como uma boa mãe, não deu a menor atenção ao que o filho disse. Falou, vai lá, vão lá e façam tudo que ele mandar. E o que ele fez? Obedeceu a mãe. Transformou a em vinho. Mas João Batista era mais sensato do que uma mãe. Ninguém compara, né? Ninguém pode se comparar a uma boa mãe. E a mãe conhece o filho, né? Não, meu filho não vai deixar que eu conheça meu filho. João Batista esperou o momento certo. Ele começou lá a anunciar. Um belo dia, quem surge às margens do Jordão? Quem? Exatamente ele. Vamos ver, então, o versículo 19. Herodes, aqui nós sabemos que é aqui ele diz, Herodes o tetrarca. Mas qual era o único que era chamado de Herodes, dos 3 irmãos? O Herodes Antipas, certo? Muito bem. Herodes o tetrarca, sendo repreendido, lembram que ele casou com Herodias, mulher de Filipe? Está aqui, olha. Esse pessoal era muito, muito bem educado, né? Se fosse hoje, tinha sido educado na Inglaterra, nos Estados Unidos. O Herodes Antipas, ele foi educado em Roma. Ele era uma pessoa, eles eram muito, muito bem criados, vamos chamar assim. Então, ele, sendo repreendido por João Batista, vejam bem, Herodes Antipas, sendo repreendido por João Batista a respeito de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, Herodes Filipe, bem como a respeito de todas as coisas que Herodes fizera de mal, acrescentou também isto a todas aquelas coisas e encerrou João Batista na prisão. Então, Herodes Antipas, somando a crítica que ele fez ao casamento de Antipas com a cunhada e outras críticas mais, ele juntou tudo e mandou prender João Batista. Versículo 21. E aconteceu que ao ser batizado todo o povo e depois de Jesus ter sido batizado, enquanto ele orava, ao se abrir o céu, vejamos que ele fala que isto vai acontecer depois do batismo de Jesus. Então, nessa narração, vamos respirar, nessa narração, Lucas traz a prisão de João e diz que essa prisão de João acontece depois do batismo, ok? Ser batizado todo o povo, e depois de Jesus ter sido batizado, enquanto ele orava, ao se abrir o céu e descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea. Gente, desceu um espírito superior, forma corpórea. Mas ele vem assim, como pomba. Aí nos quadros a gente vê o quê? Acima de Jesus, uma pomba. Mas ele não está dizendo que desceu uma pomba. Ele está dizendo que desceu o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba. Dá a entender o quê? Que ele não veio andando. Né? Ele não se jogou lá de cima. Ele veio como se estivesse voando. Faz algum sentido? Mas como é que alguém ia botar, não é? Aí, não vou, né? Porque o Espírito Santo já para muitos tem outro significado. Mas é isto, vejamos. Quando João Batista batizou Jesus, ele orou. João Batista orou. Nisto, o que aconteceu? Como que o céu se abriu e desceu sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea, como pomba.
Surgiu, então, uma voz do céu. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Jesus no Jordão, João ao lado dele, em prece, o céu se abre, desce um espírito superior, na forma corpórea, mas desce como uma pomba, e aí se escuta uma voz. Veja, não é o espírito que fala. Uma voz vem. Poderia ser o próprio espírito que não estivesse articulando, poderia ser? Poderia, mas vamos simplesmente ficar com o que está aqui. E surgiu então a voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz não pode estar ligada a esse espírito, porque esta voz dá a entender que é de quem? De Deus. Então, este é o meu filho, tu és, falando com o próprio Cristo, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Deus está, vamos dizer, sabemos que não é a voz de Deus, mas os espíritos superiores se comunicavam extremamente, muito mesmo no Antigo Testamento, como se fosse Deus, até mesmo quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Quando a sarça ardente, né, aquela planta do deserto, a voz vinha dessa sarça, que ficou como em fogo, mas era um fogo que não consumia a sarça, né, esse fogo inextinguível que estava ali, e a voz vinha da sarça ardente, falando com Moisés. Da mesma forma, temos inúmeros fenômenos no Antigo Testamento, e aqui nós vamos ter também. Vem a voz de Deus. Isto impressiona? Impressiona, né? Impressiona. Nós vamos ver na codificação que os espíritos superiores, essa questão de que, mas fui eu que disse, não, foi você que falou, mas quem foi que falou? Essa personalização de uma mensagem, ela visa o quê? Quando nós falamos, mas fui eu que disse. Quer dizer o quê? Fui eu que falei o bonito, fui eu que falei o legal. Os espíritos superiores fazem assim. Era isso? Foi bem falado? Então, não importa quem falou, importa o que foi dito. Então, muitas vezes, mas quem falou? Ah, veio um espírito e disse ser fulano. Ah lá, um espírito superior. Disse ser fulano. E podia não ser fulano? Podia. Mas aquele espírito diz assim, não, mas o que ele falou está ótimo. Então o quê? Essas questões, mas como assim uma pessoa falou, mas disse que era o outro, mas então está enganando? Não está enganando. Às vezes, simplesmente é para chamar a atenção, porque nós nos impressionamos com isso. E eles podem usar como um fator para chamar nossa atenção, para colocar, vamos dizer assim, pelo menos para nós pensarmos sobre o assunto, no mínimo. Pense sobre isso. E o nome, os espíritos dizem isso lá na codificação o tempo todo. O nome é de menos importância. O que importa é a essência, é o conteúdo. Isso mesmo, Helenice. João Batista era encarnação de Elias e Jesus disse isso também. Elias já veio, não é? Mas Elias já veio e o mataram, né? Mas, e aí ainda tem assim depois. E eles entenderam que ele estava falando de João Batista. E aí diz assim, Jesus não falou de encarnação. Quem falou de quê? Não falou de encarnação, falou de quê, então? Né? É isso mesmo, Lenice. E aí, quando vem a voz e diz, tu és meu filho amado em quem me comprazo, testificando de que ele é quem? O Messias, enviado de Deus, enviado do Pai.